Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver ouvindo esta gravação. E hoje a gente vai apresentar o nosso cronograma, vou apresentar todas as datas para vocês e os livros que nós vamos ler junto com cada uma das trilhas de conhecimento. Lembra que eu expliquei que a academia mudou, né? O Clube do Livro cresceu e vai ser um desafio tanto para mim quanto para vocês, porque a gente montou um puta cronograma com muita coisa, muita informação, muita aula, vai ter uma aula por semana, a gente vai, algumas eu vou carregar na plataforma, outras a gente vai fazer ao vivo, vou avisar, algumas aulas eu vou colocar na plataforma, mas todas as quintas-feiras à noite vai ter uma aula ou na plataforma, ou eu vou dar uma aula ao vivo para vocês, mas eu vou avisando, né, conforme vai ser aula ao vivo ou aula gravada. Além das minhas aulas, vão ter aulas também do Daniel. O Daniel vai entrar como professor também. Finalmente eu convenci ele de gravar aula junto comigo. Vocês vão ver que ele é um espetáculo, um espetáculo à parte. Então, vou começar a apresentar. Vou abrir aqui uma apresentação para vocês. Só um pouquinho, deixa eu abrir. Essa é a nossa apresentação. Vou mostrando para vocês. Esse ano a gente vai pegar o ano inteiro, né, cada uma das trilhas. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essas trilhas, e cada uma das trilhas a gente vai ter um livro. Na verdade, a última trilha a gente tem 2 livros, mas aí a gente tem mais tempo para lê-los, tá? Vamos lá. Vou para a próxima. A gente vai ter trilhas de conhecimento, vão ser 4 trilhas, mas cada uma dessas trilhas vão ter 2 seminários, além desses seminários, um livro em cada uma das trilhas, tá? Vou apresentar cada um deles aqui, vocês vão entender direitinho como que vai funcionar. A primeira trilha vai ser a trilha do conservadorismo, então a gente vai ter história do conservadorismo, as bases filosóficas do conservadorismo, 10 autores essenciais do conservadorismo, conservadorismo brasileiro, isso aqui é só uma introdução, porque uma das trilhas vai ser conservadorismo brasileiro, tá? E os dilemas atuais do conservadorismo, né? O que hoje a gente tem de dificuldade enquanto conservador. Os seminários da trilha conservador vão ser 10 autores essenciais e esquecidos do conservadorismo, então a gente vai apresentar esses autores, vai dar um start inicial, vai apresentar alguns livros sobre esses autores, e o conservadorismo e as pautas sociais, como as pautas sociais foram tomadas pela esquerda, e elas existem, elas estão aí, elas são importantes, e a gente precisa conversar sobre elas. E o livro da trilha do conservadorismo vai ser este aqui, que é o Conservadorismo, do Michael Oakeshott. A gente tem que lembrar, é um livro bem pequenininho, tá, gente? Mas ele é cheio de coisa bacana, assim, ele é muito bem escrito, é muito simples a leitura dele, então, assim, é rapidinho de vocês lerem ele para a gente começar levinho, né? Para a gente não ter aí problemas. Mas vocês vão ver que vocês vão ter quase um mês para ler ele, então vai ser tranquilíssimo de ler, tá? Claro que durante o seminário, durante a trilha, eu vou recomendar outros livros, né? E aí vai do interesse de vocês, de querer aprofundar ou não em determinados livros. Mas eu vou indicar diferentes livros conforme a gente for caminhando nas trilhas. Eu vou colocar toda a bibliografia, lembrando que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque nesse início a gente está tentando montar um site próprio da gente. Por quê? Porque além das trilhas, além dos nossos encontros, né, tanto ao vivo quanto os gravados, a gente também quer colocar bastante texto, bastante material complementar. Provavelmente eu vou colocar textos também de coisas que estejam acontecendo, tá? Então, vai ser bem recheado ali o site da academia. Então, vocês só têm um pouquinho de paciência que a gente está organizando o site, tá? Em seguida, a gente tem a trilha do feminismo, tá? Então, a gente vai falar da história das ideias feministas, do movimento político, enquanto movimento político, o que as feministas querem,
O livro da Ana, a gente vai falar dele, Feminismo, Perversão e Subversão, e a gente vai falar do antifeminismo para além do livro da Campanholo, né? A Campanholo abriu uma porta do antifeminismo no Brasil, mas existem N coisas muito além da Campanholo, tá? A pesquisa dela é bem completa, mas ainda tem outras coisas que dá para a gente falar, tem bastante coisa além da Campanholo. Então, tem muita autora americana antifeminista, e agora a gente também tem um movimento que vai ser crítico ao feminismo, mas não vai ser necessariamente antifeminista. Inclusive, o livro da Trilha é de uma dessas pessoas, tá? Vão ter os seminários do O Feminismo Tem Futuro e Era Uma Vez o Feminismo, como que tudo isso começou, tá? O livro vai ser o da Paty, Mulheres que o Feminismo Não Vê, que é este aqui, ó. Aliás, um dos melhores livros críticos ao feminismo que eu já li, assim, vocês sabem que é uma das áreas que eu mais pesquiso, que eu mais vou atrás, que é o feminismo, né, é a área que eu gosto de estudar, e é um livro maravilhoso, assim, com uma bibliografia bem extensa, bem feita, uma pesquisa muito bem feita, e foi o que eu falei para vocês anteriormente. Existe agora críticas do feminismo, como a Patrícia Silva só que ela não se diz antifeminista. E a gente vai conversar sobre isso, a gente vai fazer essa linha tênue aí do que é o feminismo, o antifeminismo, e as críticas feitas ao feminismo não necessariamente sendo antifeministas, beleza? Seguindo... Ai, cadê? A gente tem a trilha Marxismo, então a gente vai falar da biografia e das ideias marxistas, o socialismo pré-Marx, União Soviética, China, gente, essa aula vai ser, assim, maravilhosa, porque a gente vai pegar desde a Revolução Cultural, tá, de Mao até os dias atuais, tá? Nova esquerda, então a gente vai falar da esquerda americana, Escola de Frankfurt, e o movimento woke, tá? E o marxismo hoje. O que a gente pode, os traços de marxismo que a gente encontra nos dias atuais. Os seminários da trilha marxistas vão ser as contradições do marxismo, hoje a gente sabe que existem N contradições, né? E por que o Marx faz tanto sucesso? Por que a ideia esquerdista, e eu não vou nem falar só o Marx, tá? Porque essa ideia, essa utopia esquerdista faz tanto sucesso, principalmente entre os jovens, tá? E no Clube do Livro a gente vai ler esse aqui, Marxismo na Contramão do Bom Senso, do Brechani, também um livro brasileiro, tá? Esse livro aqui, então a gente vai fazer já um início trazendo para essa nossa realidade, porque a gente vai falar um pouquinho para frente de conservadorismo brasileiro, então também é importante que a gente fale de marxismo no Brasil, tá? E esse livro aqui vai trazer isso para a gente. E a nossa última trilha, que é conservadorismo brasileiro. Então, as raízes europeias e a influência católica, Partido Conservador no período do Segundo Reinado. Quem estava aí no clube que a gente falou sobre Brasil, a gente falou bastante do Partido Conservador no período do Segundo Reinado, tá? Principalmente no livro do Camilo Torres. Tá? As características conservadorismo no Brasil, a gente tem que entender que conservadorismo é uma ideologia situada no tempo e no espaço. Então, o conservadorismo americano é diferente do conservadorismo inglês, que é diferente do conservadorismo brasileiro, e a gente tem que observar essas características, principalmente nos dias atuais, que tem essa galera que fica querendo esse purismo conservador, porque aí ninguém é conservador, e vocês vão entender de quem eu estou falando nas aulas, e essa ideia de que o conservadorismo é uma caixinha, tem um livrinho de regras, como existe, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, que vai ali ditar regras para o marxismo, tá? A gente vai falar do João Camilo de Oliveira Torres, exatamente porque ele vai desenvolver muito essa ideia de como o conservadorismo brasileiro, né, nasceu, foi fundado, como que funcionou, como que o conservadorismo brasileiro começou a partir ali do Império, tá? A gente vai falar dos neoconservadores do Instagram, né, uma crítica que eu faço contundente sobre essa ideia conservadora, né, essa ideia aburguesada que os novos influencers conservadores têm colocado ali nas redes sociais, tá? Vamos falar, óbvio, de Olavo de Carvalho e do conservadorismo pós-Olavo,
tá? O que acontece aí com o legado do Olavo. Tá? E, para não ser diferente, o livro dessa trilha vai ser do Olavo, né? Então, a gente vai ter também os seminários de Existe Conservadorismo Brasileiro, quais são as características desse conservadorismo brasileiro, 5 autores conservadores brasileiros, né? Aqueles que a gente deveria estar lendo e não estamos, para além de Olavo, né? Porque quando a gente pensa em conservadorismo brasileiro, a gente pensa em Olavo e esquece que há outros autores conservadores que a gente deve prestar atenção e também fomentar o trabalho, tá? E aí, no clube dessa trilha, a gente vai ter um pouquinho mais de encontros, a gente vai ter 3 encontros, porque aí é o Diário Filosófico do Olavo, né? Então, ele é bem grandão, são 2, né, na verdade. São 2 calhamaços, então, para a gente também ter tempo de desenvolver eles. Claro que vocês vão iniciar antes, porque, né, a gente vai ver que nesses encontros aqui já é para a gente discutir, já é para a gente ter lido, já é para a gente tá falando do que está ali, né, de mais importante. Vou trazer para vocês, da mesma forma que eu fazia no Clube do Livro, tá? Então, nós vamos ler esses 2, são os maiores livros. Vocês viram que não são livros grandes que nós vamos ler anteriormente, não são muitos livros, né, para exatamente o clube, porque a gente vai incluir dentro de cada um, tanto dos seminários quanto das trilhas, a gente vai incluir ali bibliografias para que vocês se aprofundem, os livros que vocês se interessem, vamos citar vários livros, vamos falar de vários livros, e a partir daí vocês podem decidir por qual caminho vocês querem seguirem, se vocês querem ler mais livros, menos livros, se vocês vão se contentar com o que a gente vai apresentar, tanto eu quanto o Daniel. Também vão ter outros professores convidados, mas como eu ainda não confirmei, não vou citar nomes. Mas então vocês viram que a gente vai ler, na verdade, 5 livros, né? Mas os 2 últimos são calhamações, né? São 3 livros menores e os livros do Olavo, que são livros grandes, tá? Mas eles já vão sair mais para o final do ano, então a gente vai ter um tempo aí hábil para ler todos esses livros. É tranquilíssimo de ler 5 livros o ano inteiro, né? Vamos falar que é tranquilaço de cumprir aí essas metas, tá? E de bônus, a gente ainda vai ter O Caminho da Servidão, do Hayek, e o nosso encerramento com o compilado do ano. A gente vai fazer ali um apanhado do compilado do ano, eu vou fazer uma revisão grandona com vocês sobre tudo aquilo que a gente trabalhou durante todo o ano. Eu queria apresentar esse cronograma para vocês, primeiro para vocês se programarem. Vocês vão ver que todas as aulas eu coloquei às quintas-feiras. Essas aulas às quintas-feiras, como eu falei, elas poderão ou serem disponibilizadas na plataforma, ou elas serão ao vivo. Eu vou avisar para vocês quais serão as aulas ao vivo e quais serão as aulas que estão disponibilizadas lá na plataforma. Como eu falei, a gente fez o pagamento de vocês, né, pelo QIFI, mas a gente está tentando desenvolver um próprio site nosso que a gente tem lá. Vocês têm uma senha, entrem no site e tenham acesso não só às aulas gravadas, mas também a materiais complementares, a PDFs, a textos, ok? Vamos terminar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, os livros que vocês quiserem em PDF, eu tenho a maioria deles em PDF que eu posso oferecer para vocês. Vou colocar textos, provavelmente a gente também vai ter aulas extras, que eu vou avisando para vocês também, alguns ao vivo para a gente abrir, para a gente conversar sobre o que está acontecendo. A gente sabe que esse ano vai ter muita notícia ótima, né, para a gente, que a gente sabe que não vão ser ótimas, mas a gente também vai conversar sobre o que estiver acontecendo. Vou fazer aulas extras também de livros que eu estiver lendo durante o ano, tá? Como eu fiz o primeiro na semana passada, do livro do Lindsay, do marxismo, a pedagogia do marxismo. Então, a gente vai ter outros extras além desses aqui. Mas isso aqui é o básico que vai ter dentro da academia. Vocês viram que é muito material, são muitas aulas. A gente vai ter, acho que, 15 dias de intervalo em julho e a gente finaliza na última quinta-feira de novembro, tá?
Qualquer dúvida, entre em contato comigo, apresentei o cronograma para vocês, isso aqui vai estar disponível para vocês também, todas essas datas, para que vocês possam se organizar e participar. Vocês sabem que eu sempre gosto que vocês participem dos ao vivos, porque é uma maneira também da gente trocar ideia, de vocês trazerem pontos importantes que vocês observaram, para a gente trocar esse conhecimento, para que a gente possa conversar e não seja só eu enchendo vocês com um monte de conteúdo, tá? Espero que vocês gostem da academia desse ano, a gente está se desafiando, é muito conteúdo que a gente está colocando aqui, é muita matéria, é muito livro, muito autor que a gente vai citar, e aí vai depender de vocês, a velocidade que vocês vão conseguir aí de acrescentar livros nas leituras de vocês, mas vocês viram que o clube vai ficar muito de boa, porque cada uma das trilhas vai ter um livro, a não ser a última trilha, que são 2 livros, mas cada trilha vai ter um livro, vai ser bem tranquilo para a gente aí acompanhar, vocês vão ter tempo hábil para poder acompanhar cada um desses livros. Beleza? Vamos interromper aqui o compartilhamento. Espero que vocês trilhem esse caminho comigo, aprendam, e eu aprenda também com vocês, que a gente possa também acrescentar outras coisas no meio do caminho, se a gente achar necessário, que a gente possa readaptar se for necessário, mas o plano é esse, espero que a gente consiga cumprir o plano. Vejo vocês, então, quinta-feira que vem, já com a nossa primeira aula gravada. Vou avisar vocês certinho, tá? Essa primeira trilha do conservadorismo, tanto eu quanto o Daniel vamos dividir ali, uma parte vai ele fazer, outra parte vou eu fazer, outra parte a gente vai fazer juntos, e eu espero que vocês também participem com a gente consiga agendar aí, que tenha ao vivo também, para que vocês também cooperem aí com o desenvolvimento da academia. Sejam todos muito bem-vindos, e que o nosso 2025 seja cheio de conhecimento.